Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, irmãos, por estarmos aqui. Quero agradecer ao convite. Eu já tinha estado aqui, né, irmã? Mas faz muito tempo, né? Muito tempo. Viemos com louvor, não foi pregação. Dezembro de 2000, foi na pandemia, isso. Amém, graças a Deus. Quero pedir desculpa, chegamos atrasados porque a gente errou o endereço. Acabamos indo parar em outro lugar. Mas amém, graças a Deus chegamos aqui. Irmãos, eu estou feliz de estarmos aqui retornando a essa casa e espero que o Senhor possa nos usar nesta noite, falar conosco aqui através da sua palavra, porque Ele muito tem para falar conosco. O nosso Deus, Ele sempre tem algo reservado para nós, irmãos. Não espere de mim, espere do Senhor, porque eu não tenho nada, mas o nosso Deus é quem tem tudo. Glória a Deus. É Ele é o dono dessa festa, Ele é o dono do círculo de oração. 19 anos do círculo de oração foi o Senhor quem providenciou. Tudo é dele, tudo provém dele, tudo é para ele. Eu espero que sua vinda até este lugar não tenha sido em vão. Que você possa ter se deslocado da sua casa nesta noite, né? Nós viemos também de tão longe para você adorar o Senhor, para você render graças a Ele, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Que o nosso evangelho não seja um evangelho de meia boca, irmãos. Que nosso evangelho ele seja genuíno, ele seja real, ele seja verdadeiro. Que nós possamos estar sempre no primeiro amor, apaixonados por Ele. Glória a Deus. Como eu amo Jesus, irmão. Se não fosse Ele, eu não seria nada. Oh, aleluia. Glória a Deus. Quando nós estamos num trabalho assim, a vontade, às vezes, dá a gente ficar o tempo todo, né? Só adorando. A irmã dizendo é fogo. É fogo, irmãos, é bom estar na presença do Senhor. Mas sem a gente demorar, vamos meditar na palavra, a palavra de Deus. Oh, coisa boa, irmãos, é a melhor coisa. Mas você sabia, muita gente diz assim, eu quero chegar na hora da palavra. Mas nós temos que chegar no início do trabalho. Eu vinha preocupada de perder os louvores. Por quê? Porque esse espírito de adoração, ele vai nos preparando, o Senhor vai falando, o Senhor vai comunicando, o Senhor ele vai confirmando, ele vai trabalhando. E aí depois vem a ministração da palavra. E na verdade a palavra, ela nos prepara para adorar a Deus. Por isso que é sempre bom no final do culto ter um louvor. Porque a palavra de Deus é quem nos prepara para a adoração. Porque ela nos ensina, ela nos diz quem é Deus. Amém? Irmãos, o tema foi um tema que me foi passado, não temas, lá no livro de Ruth, capítulo 3, verso 12, verso 11, né, minha irmã? Um livro muito maravilhoso, muito especial, porque ele é um texto que traz uma tipologia de Cristo. E eu gosto muito desses textos, porque a palavra de Deus, ela nos ensina de tudo, irmãos. Nos ensina sobre família, nos ensina sobre casamento, nos ensina sobre sexualidade, sobre finanças, sobre vida bem-sucedida, sobre tudo. Mas a palavra de Deus, ela tem um fim, e o fim é sempre Jesus. O fim é sempre Cristo. Uma mensagem que não é cristocêntrica, ela não é uma mensagem verdadeira. Na verdade, ela é verdadeira, mas ela é fraca, sem sabor, isso. Não é robusta. A mensagem, ela precisa ser totalmente recheada com Cristo, irmão, porque Ele é a causa de nós estarmos aqui. Ele é a causa, Ele é o início, o meio e o fim. E Ruth, o texto todo, o livro todo fala muito disso. Antes da gente ir para o Ruth 3:12, né? Eu queria dar uma contextualizada rapidamente aqui, irmãos, já estamos 7h40, né? Estamos no 7h40, vamos. Então, o que acontece, né? Aqui nesse contexto. Nessa época aqui,
em que a família de Elimeleque sai lá de Belém para ir para a terra de Moabe. Elimeleque, Noemi e seus 2 filhos, eles saíram, né? No verso 1 diz assim: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e os seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Então aqui começa a história. Elimeleque sai. Nessa época não havia rei, eram os juízes, e a Bíblia, e os irmãos que já tiveram a oportunidade de ler esse livro, os juízes era um livro que eu considero, eu fiz até um videozinho uma época na internet sobre esse livro. Esse livro, os homens faziam o que eles queriam, eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Eles se entregavam aos deleites da sua própria carne, eles não estavam preocupados com Deus. Havia muito mal, havia muita maldade, havia muita violência, havia muita coisa ruim na época dos juízes. Os homens não estavam preocupados com Deus. Então, nessa época, a Bíblia diz que houve uma fome lá em Belém de Judá, que Belém significa terra do pão. E essa família, Elimeleque, com a sua esposa Noemi e os seus filhos, eles decidiram sair dessa terra do pão para ir para a terra de Moabe. Meu Deus, irmãos, a gente olha assim, que insanidade. Vocês sabem como era a terra de Moabe? Os moabitas, irmãos, eles são os descendentes dos filhos de Ló, né? Que ali se relacionou numa relação incestuosa com suas filhas, aquelas mulheres que acho que herdaram a herança maldita ali daquela terra e embriagaram o pai e tiveram relações sexuais, e os filhos deram origem à terra de Moabe. Então é uma terra que era amaldiçoada. Uma terra amaldiçoada, a terra onde tinha o mal. E aquela família, Elimeleque, no desespero, porque estava faltando pão. Quantas vezes, irmãos, nós nos vemos numa situação de desespero e às vezes a gente toma decisões sem consultar ao Senhor. Decisões insanas. Foi o que essa família fez. Elimeleque com Noemi pegou seus 2 filhos, saíram da terra do pão. Olha só, da terra do pão, para ir para uma terra amaldiçoada. Eu não acredito que Deus estava nesse negócio. Eu não acredito que Elimeleque consultou ao Senhor a respeito disso e a sua família. A Bíblia diz que logo que Elimeleque chegou lá, foi logo que aconteceu, ele morreu. Ele morreu. Isso é o que acontece, irmãos, quando nós tomamos decisões sem consultar ao Senhor. Decisões precipitadas, porque problemas todos nós passamos. Dificuldades todos nós passamos, mas qualquer decisão, irmãos, nós temos que consultar a Deus. Precisamos perguntar ao Senhor e não sair assim, como se não tivéssemos um Deus, como se não tivéssemos um guia, como se não tivéssemos um protetor, desesperados, porque eles estavam assustados, com medo, porque estava faltando comida na terra. Isso assusta, né, irmãos? A gente não tem o que comer. A gente passou por uma pandemia e muita gente ficou assustada, sem saber o que fazer. Mas não podíamos tomar nenhuma decisão diferente daquilo que Deus tem para nós. Não podemos sair da terra do pão. Não podemos sair de perto do pão. Não podemos sair de perto de Jesus, que é o pão da vida, que é o alimento para nós. Isso nós não podemos nos afastar, embora as dificuldades elas aconteçam. Então é o primeiro ponto que nós vemos aqui. Então o que acontece? Elimeleque morre, Noemi fica viúva com seus 2 filhos, e a Bíblia diz que os 2 filhos casam-se com 2 mulheres moabitas, Orfa e Ruth.
passam 10 anos casados e depois morrem também. Aí nós vemos Noemi, viúva, com 2 noras, viúvas também. Numa terra amaldiçoada. Numa terra onde o povo era ruim. Noemi nessa situação. Aí a Bíblia diz que ela soube que lá em Belém as coisas tinham melhorado. Deus estava provendo e mandando comida para aquele lugar. Ela disse, então eu vou voltar para lá. Se na minha terra natal, de onde eu saí, tem comida, é para lá que eu vou voltar. E ela pegou as 2 noras e foi. E ela indo com as 2 noras no meio do caminho, ela disse, olha, vamos fazer o seguinte, vocês 2 devem retornar para a sua terra. Eu acho que Noemi, minha gente, estava tão desorientada, aquela mulher, porque eu meditando sobre isso hoje, lá em casa, e eu dizendo, meu Deus, que falta, que desespero que essa mulher se encontrava, que tristeza, que situação que ela se encontrava, porque uma mulher que conhecia o Senhor, pegou as 2 noras e disse, voltem lá para Moab. Como é que ela estava mandando as 2 noras voltar para uma terra amaldiçoada, se eles tinham sido criados diante da doutrina do Deus verdadeiro, do Deus de Israel, mas ela estava tão sem orientação, estava tão desnorteada, estava tão sensível por causa daquela situação que ela estava vivendo, que ela nem conseguiu raciocinar e pediu para as noras voltarem para a terra de Moabe. Que ela poderia ter pensado, não, vou levar minhas noras lá para Belém de Judá e nós vamos servir ao nosso Deus, mas ela estava tão sem raciocínio, tão desorientada que mandou as noras embora. E a Bíblia diz que elas começaram a chorar. Irmãos, você já viu uma mulher chorando? Irmãos, quando uma mulher chora, ela rasga a alma. Quando a mulher ela chora, ela rasga a alma. E a Bíblia diz que elas começaram a chorar. E Orfa, muita gente recrimina a atitude de Orfa, porque Orfa pegou, ela disse, olha, mesmo que hoje eu me casasse e eu tivesse filhos e esses filhos crescessem, vocês iriam esperar esses filhos crescerem para vocês se casarem com ele e terem filhos? Eu não tenho nada a oferecer a vocês. Noemi, com toda a dureza, olhou para elas e disse isso. Aí você imagina, irmãos, eu não recrimino Orfa pela sua atitude, não. De maneira nenhuma. Orfa olhou para ela. A Bíblia diz que depois que ela falou isso, Orfa chorou. Ela e Ruth, as 2 choraram. Você imagina o que é uma mulher chorando, irmãos? Elas não tinham nada. E a única coisa que elas tinham era aquela sogra ali. E aquela sogra diz, voltem, eu não tenho nada para dar a vocês. Eu não tenho filhos, eu não tenho neto. Eu sou uma desgraçada, voltem. E a Bíblia diz que Orfa começou a chorar assim como Ruth. Mas o que Orfa fez? O que era normal? Eu fiquei hoje me perguntando, Senhor, será que eu não teria tido a mesma atitude de Orfa? Ela voltou para a terra dela, irmãos, que era onde ela tinha nascido, sido criada. Olha o que você ia fazer? Para a terra da sua família. Foi para lá que ela voltou. O que era normal, a gente voltar para a nossa terra natal, a gente voltar para a nossa casa, para a nossa família, e a Bíblia diz que ela voltou. E eu não a recrimino por isso. Mas Ruth não. É isso que faz Ruth uma mulher extraordinária. Ruth disse, não, eu não vou. Olha só o que é que Ruth diz. Vamos ver o que é que Ruth diz. Ainda no capítulo 1, verso 16 e 17, ela diz assim, disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, eu irei, e aonde quer que pousares à noite, ali eu pousarei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Irmãos, isso é tão forte, não é? Que coisa linda. É uma frase que é um versículo muito citado nos casamentos, né? Os casamentos. Mas aqui ela diz assim, olha, eu não vou deixar a senhora. Eu não vou me afastar de você. Porque aonde você for, eu irei com a senhora. Aonde você for, eu estarei ali, eu pousarei contigo. O teu povo
é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Ruth estava dizendo para Noemi naquele momento, ela estava primeiro, antes de tudo, demonstrando fidelidade, irmãos. Fidelidade. Que é o que a gente vê pouco hoje nas pessoas. Ela estava demonstrando isso para a sogra dela. Fidelidade. E naquele momento, Ruth, ela disse, agora o teu povo vai ser o meu povo. Irmãos, eu fiquei refletindo nisso. E essa família tinha saído porque tinha acontecido uma fome muito terrível. E coisas terríveis acontecem. Não é verdade? Tragédias acontecem, coisas horríveis acontecem. Eu trabalho numa vara criminal, eu vejo muita coisa ruim. E muita gente olha assim e diz, por quê? Porque se tem um Deus, por que Deus permite isso? Né? Porque Deus permite o sofrimento. Tem até um livro aqui que eu vou mostrar para os irmãos, que o tema é esse. Uma amiga, irmã em Cristo, a Bruna. E por que Deus permite que a gente passe por algumas dificuldades e algumas tragédias? E eu fiquei pensando nisso e eu acho que nós deveríamos fazer uma pergunta diferente. Por que Deus é tão bom para nós? Por que Deus permite, irmãos, que as árvores deem frutos todos os dias diante de uma terra tão mais cheia de iniquidade? Por que Deus permite que o sol nasça todos os dias? Por que Deus, Ele permite que pessoas que têm câncer sejam curadas? Pessoas que não enxergam que tenham vista. Porque Deus, irmãos, Ele é tão bom para nós, ainda nós sermos maus e pecadores. Por quê? Porque ao invés de nós perguntarmos por que Deus permite tanto sofrimento, por que nós perguntamos por que Deus, mesmo em um mundo tão desgraçado, Ele ainda é tão bom para nós? Porque Deus, mesmo com o mundo tão caído, deu o único filho que Ele tinha, Jesus, por mim e por você. Então, muitas vezes nós nos perguntamos por que Deus permitiu isso? Deus está disponível para nós 24 horas. Ele é o mesmo, mas o que acontece é que as pessoas se afastaram de Deus. Elas decidiram viver excluídas. Elas adotaram para elas outros ídolos. A internet, o Instagram. Tem muita gente que na igreja diz assim, eu sou evangélico e eu não adoro outros ídolos. Irmão, além de mentiroso, é hipócrita. Porque a primeira coisa que ele faz quando acorda é olhar o celular logo lá, tá respondendo. Às vezes fica até de mal-estar, porque postaram alguma coisa falando mal dele. E aí chega na igreja, levanta as mãos, Senhor, Tu és o principal na minha vida. Mas não tem um minuto do dia para falar com Jesus. Por que Deus permite tantas coisas? Será que porque Deus é tão bom? Muitas vezes nós escolhemos o mundo e não escolhemos a Deus. Nós escolhemos as coisas que dão prazer à nossa carne, mas não escolhemos as coisas que dão prazer ao nosso espírito. E sabe o que é que Ruth fez, que faz dela uma mulher extraordinária? É que ela olhou para Noemi e disse, o teu Deus hoje é o meu Deus. Ruth olhou e disse, Moabe vai ficar para trás. Eu não quero mais aquela terra de maldição. Eu não quero mais aquela terra de pecado. Eu me afasto hoje do mal e eu escolho Deus de Israel. Ela decidiu deixar a maldição, o pecado, os moabitas para lá. E ela decidiu por Jesus. Ela se decidiu pelo Senhor. É isso que faz de Ruth uma mulher especial, irmãos. Ela optou. Ela naquele dia ela disse, eu deixo os moabitas para trás.
Não é fácil ter deixado a sua casa, a sua família, as suas origens e morar numa terra estranha, com costumes estranhos, porque os costumes dos judeus eram uns costumes bem diferentes, né, irmão? Venhamos e convenhamos. Então, ela decidiu deixar tudo e seguir Noemi. Ela optou por Deus. Ela optou por uma vida diferente. Deixou Moabe para trás. Deixou o passado para trás. E agora vamos para frente. E ela continua a jornada. A Bíblia diz, vamos ver aqui, capítulo 2 de Ruth 2:2 diz assim: e Ruth, a Moabita, a Bíblia, eu acho engraçado que a Bíblia faz questão de diferenciar aqui, né? Ruth, a Moabita, né? A Moabita, ou seja, era uma mulher amaldiçoada. Chega lá, aí começa aquele ruge-ruge na cidade. Chegou Noemi, chegou com a nora Moabita, veio de Moab, né? Começou aquele burburinho na cidade, né? E Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Olha que coisa interessante. Quando nós estamos em situação de dificuldades, muito de nós temos a tendência de nos acomodar. Mas a Bíblia diz que Ruth, além de ter ido seguindo a sua sogra, ela não foi para ser sustentada por ela, não. Ela foi para ser mantenedora. Mantenedora. Atitude, irmãos, é uma coisa que muda. Uma atitude muda a história de um homem e de uma mulher. Eu vou dizer, você ficar com sentimento de coitadismo de você mesmo não vai lhe ajudar em nada. Você ficar com pena de si mesmo na situação mais difícil que você está, eu vou lhe dizer na autoridade do Espírito Santo de Deus: deixe de sentir pena de você mesma, se levante e tome uma atitude, vá trabalhar, ore, jejue e clame ao Senhor. Porque esse sentimento de que eu não posso, eu sou uma coitada, eu estou arrasada, eu estou acabada, isso não vai mudar a tua história. Isso não vai transformar você de uma moabita para uma filha de rei, que foi o que aconteceu com Ruth. Muitos de nós ficamos: ai meu Deus, que situação é essa, coitada de mim, orem por mim, não sei o que, aquela lamúria. Isso não muda a história de ninguém. O que muda é a atitude. Ruth chegou lá, diz como é Noemi, que a gente faz aqui, não sabia nem os costumes. E lá nos judeus tinham costumes de quando eles estavam colhendo, deixar as coisas que caíam, deixavam que era para cair para os pobres irem colher. E aí, como Noemi saía do costume: minha filha, você vai colher lá as sobras. Ou seja, estado de pobreza total. Glória a Deus! Né? Era um estado de pobreza, porque era o costume deles. Não colhiam, aí o que sobrava, deixa as sobras aí para os pobres virem pegar. E ela foi lá, colher as sobras. Não teve vergonha, não teve orgulho, não teve pena. Levantou a cabeça e foi. Para ela e para a sogra não passar fome. A Bíblia diz que ela foi, encheu, no primeiro dia veio cheia de espigas para alimento para ela, e o resto ainda dava para elas venderem e trazerem mais sustento para dentro de casa, né? Mais coisas. Aquela que era moabita, aquela que vinha numa terra amaldiçoada, estava ali sustentando a sogra. Olha que coisa linda. Lição aí para noras e sogras. Noras e sogras é para serem amigas, irmã, não inimigas. Eu vou dizer uma coisa a você: você que é sogra, você já ocupou seu lugar. Você teve seu lugar especial na vida do seu filho. Agora é outra. Não vai fazer contenda com a nora, não. Não adianta. Sabe por quê? Ela vai ser a mãe dos seus netos. Ela quem cuida do seu filho. Seja amiga dela. Deixa ela ter o lugar agora especial que ela tem na vida dele. E a nora, respeite a sogra. Quantas vezes a mãe nos diz coisas amargas e a gente engole as coisas porque é nossa mãe. Do mesmo jeito que a sua sogra disse uma coisa que você não gosta, engula o sapinho. Respeite ela como mãe. Porque se não fosse ela, você não estava com o seu marido que você tanto ama hoje.
Não é verdade? Aqui tem muita coisa para falar de sogra e nora, mas não é o caso, né? Vamos seguindo. Sogras e noras é para viver em paz. Graças a Deus eu tenho uma sogra excelente, maravilhosa. Eu não concordo com tudo dela, e ela certamente não concorda com tudo de mim, mas vivemos em paz, graças a Deus. Minha sogra já cuidou de mim quando minha mãe não podia nem cuidar. E eu louvo a Deus por isso. Momentos difíceis da minha vida, minha sogra esteve do meu lado. Não é coisa para mim contar aqui. Cenas do próximo capítulo, quem sabe no próximo livro. Já está. A caminho aí, se Deus quiser. Amém. Vamos lá. E aí ela vai para colher, para ajudar a sogra. E a Bíblia diz que ela foi colher essas espigas no campo de Boaz, que era um parente próximo da família. E naquela época tinha a lei do levirato, né? Que era o resgatador, o remidor, o parente próximo que resgatava ali a viúva. E muitos, eu já vi gente pregando dizendo assim, que por acaso, por coincidência, Ruth foi colher espigas no campo de Boaz. Irmãos, para mim isso não tem coincidência nem acaso. Porque para mim, tem gente, crentes inclusive, que acham que a palavra de Deus é isso aqui, fechadinha, do jeito que está. Para mim isso aqui é uma profecia. Fechada ou aberta. Ela fechada é profecia, ela aberta é profecia. Para mim, não tem nada por acaso nem por coincidência. Tudo é provisão de Deus. Sabe por quê, irmãos? Enquanto você está pensando que as coisas não estão acontecendo na sua vida, Deus está trabalhando nos bastidores ao teu favor. Deus está trabalhando nos bastidores ao meu e ao teu respeito. E não tem nada de acaso ou de coincidência. É Deus providenciando. E aí, Ruth vai colher as espigas no campo de Boaz. Eu acho que Ruth era bonita, porque Boaz disse assim, deixa ela colher. Porque já viu, né? Todo mundo ficou conhecendo. Ruth era da família de Elimelec, que era parente dele. E ele disse, deixem cair mais espigas para ela levar mais. Porque ele sabia que era parente, né, da mesma família. E disse, olha, tenham cuidado, não deixem ninguém, os abusadores, abusarem dela. Não deixem os homens abusarem, porque era comum as mulheres serem abusadas naquela época. Até hoje, né, irmãos? Então, era comum. Eu acho que ela deveria ser uma mulher que chamava um pouco a atenção. E ele disse para os homens, olha, tenham cuidado para que ela não seja abusada. E ela segue levando mantimento para a sogra. E vamos lá para o verso 3, para a gente acelerar. Capítulo 3, que diz assim, eu quero ir 3:15. 15. O que é que acontece com essa história que todo mundo conhece, todo mundo já sabe. 3:15. Não, vamos para o 3, do 1 ao 5. E disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de eu buscar descanso para que fiques bem? Ora, pois, não é Boaz, com cujas moças estiveste, de nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Lava-te, pois, e unge-te, e veste as tuas vestes, e desce a eira. Porém, não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entra e descobrir-lhe-á os pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. E ela lhe disse, tudo quanto me disseres, farei. Irmãos, um bom conselho muda tudo. Provérbios, eu gosto muito do livro de Provérbios, eu sou apaixonada por esse livro, eu vou citar, tem um versículo aqui, eu estava procurando quando eu estava sentada ali. Provérbios 12, versículo 15 diz assim, o caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Irmãos, quantas vezes nós recebemos um conselho e a gente não... Nossos ouvidos não dão atento, a gente lá faz da nossa vontade, dá tudo errado. Porque a gente não quis ouvir um bom conselho. Foi o que Noemi estava fazendo com Ruth. Noemi estava dizendo a ela, você vai hoje de noite, vai se deitar ali, vai botar sua melhor roupa, vai tomar um banho, vai se deitar aos pés dele, vai ficar ali quietinha e ele vai saber o que fazer.
Ele vai lhe dizer como tudo vai acontecer, porque ele é o nosso parente mais chegado. E Ruth nem questionou. O que eu acho tão lindo é que ela disse assim: tudo quanto me disseres eu farei. Olha só que fidelidade, que parceria dessas duas mulheres. Ela não questionou, né? Porque uma mulher jovem e na parte da noite, né, irmãos, ficar ali aos pés de um homem, ninguém sabe o que aquele homem poderia fazer, mas ela confiou no conselho. Um conselho, irmãos, muda tudo. Aquele que dá ouvidos a um bom conselho. Um conselho de alguém que serve ao Senhor. Um conselho de alguém íntegro. Um conselho de alguém que está firmado em Cristo. Um conselho de alguém que tem uma vida reta. Um conselho de alguém que vive a palavra de Deus. Essa sim, você não vai dar conselho às pessoas do mundo. Você não vai. Né? A gente vai dar conselho, vai ouvir os conselhos daquelas pessoas mais velhas, né? Aquelas pessoas íntegras. Então, um bom conselho, ele muda muita coisa. Foi o que Noemi fez para Ruth, e Ruth prontamente atendeu. Ela foi, botou ali uma boa roupa. Eu não acredito que era para seduzir Boaz, não. Não acredito. Porque a intenção aqui não era essa. Não era que eles tivessem relações sexuais. Não acredito nisso. Ela foi, é tanto que ela se deitou aos pés dele. Ela não se deitou ao lado dele. Ela ficou ali, esperando que ele apontasse a sua capa para ele, como um sinal de resgate para ela. E eu fico impressionada com a atitude de Ruth, porque ela se deita ali, Boaz já tinha bebido muito e comido muito, e quando ele se deitou, né, e deu lá para aquela hora, ele percebeu que tinha uma mulher ali. Eu acho que até ele se assustou, mas aí ele já reconheceu que era Ruth, e ele olhou para ela e ela prontamente disse, em outras palavras, ela quis dizer: olha, o senhor deve se casar comigo, porque o senhor é meu parente mais próximo. Olha só, irmãos, eu não me vejo com essa coragem. Mas ela teve, olha só, eu acho até que hoje, no mundo em que vivemos, seria uma audácia, né, de uma mulher tomar uma decisão dessa. Mas nesse contexto aqui, era uma necessidade. Era uma necessidade. E ela olhou para ele e ela... Vamos ver o que a Bíblia fala aqui. Deixa eu ver qual é o versículo. 3. Comido e bebido. Aí ele diz: quem és tu? Aí ela disse: eu sou Ruth, a tua serva. Estende, pois, a tua aba sobre a tua serva, porque tu és o meu remidor. Ela disse: estenda a tua aba sobre mim, porque eu sou o teu remidor. Em outras palavras, ela estava dizendo: o Senhor tem que assumir o compromisso de se casar comigo. Porque eles já sabiam, né, da lei do Levirato, né? Já sabiam. Então, o resgatador tinha a obrigação ali de casar-se. Então, ela quis dizer: o Senhor tem que se casar comigo. E ele olhou para ela e disse: ô, minha filha, o que você está fazendo agora pela sua sogra ainda é maior do que o que você fez. Só o fato de você ter vindo acompanhar já foi um exemplo belíssimo, né? Ter deixado sua terra para vir para cá. Mas o que você faz agora ainda é muito maior. Porque você poderia ter procurado um homem mais jovem, né? Rico ou pobre, mas mais jovem. Significava que Boaz era bem mais velho do que ela. E ele disse: isso ainda te torna mais especial, mais virtuosa. E ele disse: você tem outro parente mais próximo, que por direito seria ele. Eu vou resolver essa questão amanhã. Se ele não quiser lhe resgatar, eu lhe resgato. Aí vamos para o tema aqui do nosso trabalho, né? Da nossa festa aqui, onde ele diz: agora, pois, minha filha, não temas. Não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que tu és uma mulher virtuosa. Ele disse: não tenha medo, não se preocupe, porque nós vamos resolver essa situação. Se aquele o parente que tem por direito de resgatar não fizer, eu vou fazer. Irmãos, que coisa linda quando nós nos colocamos aos pés de Jesus.
Mateus capítulo 11, verso 28 diz: e todo aquele que está cansado e oprimido, eu vos aliviarei. Irmãos, todo aquele que está cansado, que está oprimido, que acha que não tem mais esperança, aos pés da cruz ele recebe consolo, ele recebe alívio, ele recebe provisão. Na cruz nós temos tudo. Tudo na cruz. Porque Ele já fez tudo por nós. A Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre Ele. Por suas pisaduras nós somos sarados. Fomos! Esse versículo é tão lindo porque ele usa todo o versículo no passado. Aquele que levou o passado sobre si as nossas dores, e o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Ele já fez. Você pode glorificar a Deus porque Ele já fez. Ele já fez. Por que temer se Deus já fez por você? Se Ele é o teu remidor, Ele é o teu resgatador. O Espírito Santo de Deus me diz que Ele agora estica a aba dele para você. Ele está dizendo que Ele é o teu remidor. Ele te resgatou, o sangue de Jesus. Ele é o nosso Boaz. Ele é o nosso Boaz, irmãos. Aquele que veio para nos resgatar, aquele que veio para nos livrar, aquele que veio para nos dar salvação, aquele que veio para nos dar saúde, aquele que veio para trazer provisão, aquele que veio para libertar nossa família, aquele que veio para abrir as portas, aquele que veio para fechar, aquele que veio para desfazer toda a obra do mal, toda a obra de macumbaria, aquele que veio para tirar todo o mal. É Ele, Jesus, Jesus, o Filho de Deus, o Filho de Deus, o nosso resgatador, o nosso remidor. Ele é o nosso Boaz. Que lindo, que lindo, que lindo, Jesus, tu és o nosso Boaz. Oh, aleluia. Não temas. Isaías, eu quero ler, irmãos, agora aqui Isaías 41. Isaías 41, verso 10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Ele nos ajuda, Ele nos sustenta com a destra da justiça dele. Ele sustenta você porque você está com medo. Por que temer? Ele te sustenta. Tem gente preocupada com o que vai acontecer amanhã. Tem gente preocupada em o que é que eu vou comer amanhã, o que é que eu vou vestir amanhã, como é que vai ser amanhã, eu estou desempregada. Ele te sustenta. Ele te sustenta. Aí continua: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritarem contra ti, tornar-se-ão nada. Os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, mas não os acharás. E os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada. E como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, porque povozinho de Israel, olha só, que coisa carinhosa. Não tenham medo. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu redentor, e o teu remidor. Olha aí, é o Santo de Israel que está neste lugar. Ele é o nosso Boaz. Ele é o nosso Redentor. Ele é aquele que vai nos tirar da pobreza espiritual, da cegueira espiritual, da pobreza física. Aquele que vai abrir nossas mentes. Você não será mais um Moabita.
amaldiçoado. Você não será mais a pobre que apanhará as migalhas. Você será agora o filho do rei. Você é filha do rei. Você não é pouca coisa, não. Só que muitas vezes, irmãos, o que é que acontece? Nós ficamos com pena de nós mesmos e isso não nos leva a lugar nenhum. Isso não faz com que a gente avance. Você tem que levantar a sua cabeça e colher as espigas e encontrar o teu Redentor. Quando nós sabemos quem somos em Cristo, irmãos, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quando nós sabemos quem somos em Cristo. Você sabe quem você é em Cristo? Você sabe quem é o teu Redentor? Você conhece Ele? Tem muita gente que não conhece. Eu convido hoje você a conhecer. Eu convido hoje você, a partir de hoje, eu desafio você a todos os dias, você entrar no seu quarto e passar a conhecer o Deus de Israel. Porque tem muita gente que vem para a igreja aqui religiosamente, mas não conhece ao Deus que serve. E vive uma vida miserável. E eu vou dizer, não é isso que Deus tem para mim nem para você, não. Nós somos filhos do rei. Sabe o que foi que Boaz fez com Ruth? Deu um filho. E sabe o que é que aquela moabita virou? Ela entrou na descendência do rei Jesus. Eles tiveram um filho, Obed, que foi o avô do rei Davi. Entraram na genealogia de Cristo. Aquela moabita da cidade amaldiçoada. Mas a atitude dela mudou tudo, irmãos. Ouvidos ao conselho da sogra dela mudaram tudo, irmão. Aleluia! O que é uma atitude e o que é ouvir um bom conselho? Não temas. É muito bom aqui, no calor da emoção, ao som de um bom teclado, né, irmãos? E a gente nesse clima de festa, ai que maravilha, não tenha medo. E quando a gente sai por aquela porta, a primeira adversidade, não é? Sabe por que isso acontece? Porque você não tem vida com Deus. É duro, né, irmão? Eu preciso falar, porque eu já vivi assim. Quando nós temos vida com Deus, a fome vem na cidade de Belém, mas nós sabemos que nós temos um Redentor que vive e que em tempo oportuno vai chegar na nossa situação. Mas eu só me sustento, irmãos, e só não volto para ir lá para Moabe se eu tiver vida com Deus. Se eu não tiver vida com Deus, eu posso me confundir e ir lá para a terra de Moabe numa atitude insana, imprudente. Que é o que muitas vezes eu e você fazemos. Precisamos ter vida com Deus, sensibilidade para ouvir a voz do Senhor falando conosco. Porque aí na hora que a fome chegar, nós vamos orar e vamos ouvir a doce voz de Jesus dizendo: filha, não temas. Filha, eu sou o teu Redentor. Filha, eu estou entrando nesta causa. Filha, eu estou contigo. Filha, eu estou fazendo. Filha, eu não vou te abandonar. Filha, eu sou o teu Deus. Filha, eu estou entrando na tua causa agora com providência. Estou arrancando o coração duro do homem. Ora, barra sobra. Eu pego o coração duro do homem e piso, porque eu sou Deus de Israel. Pego o coração de carne e coloco dentro dele. Assim diz o Senhor para alguém aqui neste lugar. Ele arranca o coração de pedra. Você não crê, mas Deus está dizendo que não é na tua força, é na força do Senhor. Ele vai arrancar o coração de pedra e vai colocar um coração de carne. Não temas, somente venha aos meus pés. Me adore, confie em mim e tenha vida comigo. Precisamos ter vida com Deus. Precisamos reconhecer a voz do nosso pastor, porque o pastor ele fala com as ovelhas e elas escutam a voz do pastor. Elas reconhecem a voz do pastor. Intimidade, irmãos, com Deus. A igreja do Senhor, ela não pode viver um evangelho de
emoção, não. O evangelho precisa ser real em nós. Precisamos viver uma vida. Não devemos estar preocupados aqui. Está aqui o pastor da minha igreja, a pastora da minha igreja. E nós não precisamos estar preocupados com o que os homens vão achar de nós. Se você está preocupado com isso, você é o mais miserável de todos os homens. Você tem que estar preocupado com o que Cristo está. Quando você não está na frente do seu pastor, quando você está lá no seu trabalho, quando você está de frente do computador, que você está vendo, que você não está. Quando você está lá na sua casa, com o seu marido, com os seus filhos, como é que você se comporta? Porque não adianta você querer viver uma vida de prosperidade, de milagres, se você não vive um evangelho real. Tem muita gente que diz assim: eu quero ser notado, eu quero que minha vida dê um upgrade, né? Espiritual. Mas você não tem vida com Deus. Você é ótimo na igreja, mas é péssimo em casa. Eu não sei porquê, mas eu vou falar. Deus está mandando, eu vou falar. No honra, o marido grita, é rixosa, manda em tudo, grita tudo, os vizinhos escutam, pega dinheiro, mente pro patrão. Na igreja, maravilhoso. Vida com Deus, irmãos, é vida diária. Não se preocupe com o que as pessoas vão achar de você. Se preocupe com o que Deus está achando de você. Sabe o que foi que aconteceu com Ruth? Deus achou graça. Porque ele viu a fidelidade daquela moça. Ele viu o coração íntegro dela. Ele viu o quão virtuosa era ela. Ela era uma moabita amaldiçoada, mas naquele dia que ela disse: Noemi, eu não vou te deixar. O teu Deus hoje é o meu Deus. Ela chegou, irmãos, ela teve atitude. Ela não ficou ali esperando a sogra: o que vamos fazer, o que vamos comer. Ela foi, colheu espigas, seguiu o conselho da sogra. Deus viu a atitude daquela moça. Como aquela moça estava com o coração voltado para ele. Deus quer isso de nós, a igreja dele. Sabe, a igreja do Senhor, ela é uma igreja que viverá milagres, será uma igreja forte, será uma igreja quando ela viver um evangelho real, que está aqui nessa palavra. Não é um evangelho de meia boca, é um evangelho da palavra de Deus. E isso a gente só consegue com vida com Deus todos os dias, irmãos. Que quando você acorda, a primeira coisa que você diga é: Senhor, obrigada pelo meu dia. Não vá pro Instagram. Que seu ídolo hoje seja Jesus. Que seu ídolo não seja mais as redes sociais. Não adianta fazer como eu fiz aqui, viu, mamãe? Mas eu sempre não botou um coquinho, um terninho, uma sandalinha que acabou de torar e venho e bonita, não sei o que lá, e prego. É vida com Deus. É humildade. É dia a dia, é honestidade, é integridade, é amor, é benignidade, é educação. Isso mudará a nossa história como mudou a de Ruth. E aí você estará sensível para ouvir o Espírito Santo sussurrando no teu ouvido e dizendo assim: não temas, não temas, não temas, eu estou contigo. Todos os dias até a consumação dos séculos. Você poderá ouvir. Tem muita gente que fica: eu não consigo ouvir a voz de Deus. Você não tenta ouvir. Certo dia eu estava pregando numa igreja lá em Parnamirim, e o Senhor falou muito comigo através dessa palavra. E irmãos, até quando nós, eu estou dizendo que o Espírito Santo falou comigo, quando nós nos recolhemos para orar, nós estamos tão cheios. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, que a gente não consegue ouvir Deus falando conosco, irmão. A gente só faz falar. A gente só faz pedir. Olha, é tanta coisa no nosso coração, na nossa mente, que tudo que a gente não escuta é Deus. No silêncio tu estás. Eu não falei sobre isso, Médio? Tem um hino que diz, lindo que só, eu não sei cantar. Mas
tudo que no nosso coração não tenha silêncio. É uma zoada tão grande que nós não conseguimos ouvir a Deus. Precisamos nos aquietar e ouvir e deixar Ele falar. E aí quando a fome vier, você vai conseguir Ele dizendo: não vá para Moabe, porque eu estou contigo. Quando a fome vier, você vai conseguir ouvir Ele dizendo: não vá para Moabe, porque eu sou o teu Redentor. Eu estou providenciando. Se aquieta, que eu sou contigo e vai dar tudo certo. Esta semana passada eu quis me aperrear com minhas filhas doentes, uma luta, uma coisa atrás da outra, e eu orei ao Senhor. E quando eu cheguei no trabalho, a menina da limpeza ali, que estava limpando, ela chegou pertinho de mim e disse bem assim: o Senhor está mandando dizer para você, fique quieta que tudo vai se acalmar. Eu achei tão lindo, irmãos, ela saiu do banheiro. Eu vi tanto amor que eu chorei na hora pelo cuidado do Senhor. Sabe o que é isso? É sensibilidade e a voz de Deus. Ele fala, porque o nosso Deus, Ele é pessoal, o nosso Deus, Ele é real. Amém? Que o Senhor possa ter falado no teu coração nesta noite. Eu já passei muito do horário. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Eu espero que você tenha sido abençoado com esta palavra. Eu queria saber, irmãos, posso fazer? Eu queria saber se existe alguém que não conhece Jesus como seu Salvador aqui neste lugar. Tem algum visitante aqui que foi convidado por alguém? Tem? Todo mundo aqui é cristão? Conhece Deus? Conhece esse Deus? O Deus de Ruth, o remidor e o redentor? Se você não conhece, eu convido você a vir conhecer hoje. Se você não quiser vir aqui, eu vou até aí onde você está. Eu creio em Deus que mostra e eu vou até aí onde você está. Tem alguém para Jesus? Todo mundo é cristão aqui? Venha. Tem alguém aqui? Deus quer mudar a sua história. Não deixe para amanhã não, vem agora. Eu não gosto de insistir muito não, porque eu não acho que Jesus é uma banana que a gente vende igual em feira. Jesus é tão especial. Eu estou lhe oferecendo a melhor coisa do mundo. É Jesus de Nazaré. Se você está aqui, essa palavra falou com você, vem aqui. Se você não quiser, nós vamos orar por você. Amém? Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Olha a nossa Ruth chegando. Que lindo, irmãos. Que bênção. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Se Jesus falou com você hoje, venha, não deixe não para depois. Tem mais alguém? Se você tiver com vergonha, eu vou aí orar por você. Faça só assim, ó, que no final eu vou. Eu oro por você no final. Amém? Se não tem, vamos orar, né? Vamos orar. Eu vou descer aqui, vamos orar. Aleluia.